Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Elton Borges, para resolver mais uma questão do concurso Soldado PM São Paulo, primeira 2024. Mas não se esquece, está gostando do meu trabalho? Se inscreve no meu canal, compartilha, comenta e me segue na minha rede social, professor Elton Borges. Vem para o meu quadro. Toma aqui com a questão, é o seguinte, vamos ler ela. Na tabela, consta informações sobre a quantidade de reclamações recebidas e resolvidas sobre determinado evento em uma ação pública no segundo semestre de 2023. Analisando as informações apresentadas, é correto afirmar que a quantidade de reclamações resolvidas em outubro de 23, comparada à quantidade de reclamações recebidas em dezembro de 23 foi. Então vamos grifar o que ele quer aqui? Ó, ele quer saber o seguinte, hein? Vamos comparar, né? As informações e tal. Vamos comparar a quantidade de reclamações resolvidas em outubro de 23 com a quantidade de reclamações recebidas em dezembro de 23. Então, que fique bem claro, né? Aqui são as reclamações resolvidas em outubro e aqui são as reclamações recebidas em dezembro, tá? E aí vamos analisar o quadro, ó. Temos o quadro aqui, né? Que é o histórico de reclamações, segundo semestre de 23, os de julho a dezembro. Você tem aqui a primeira coluna é o início do mês, a segunda coluna já é resolvidas, a terceira coluna é as recebidas e a quarta coluna aqui é o final do mês, tá? Vamos analisar aqui o mês de julho. Perceba que os 3 primeiros meses dá para analisar tudo, ó, tá? Então, julho iniciou o mês com 170. Foram resolvidas 40 reclamações. Receberam a mais 45 reclamações, ou seja, eu tive um saldo de 5 reclamações positivamente. Ou seja, eu vou somar com os 170, vai dar o quê? 175. Então dá para entender mais ou menos essa questão. Aí quando eu vou para agosto, ele começa no 75. O que que eu percebo então? Que o final do mês de julho é igual ao início do mês de agosto. Vamos verificar se isso é verdade, ó. O final do mês de agosto é igual ao início do mês de setembro. Então já deu para entender que o final de um mês de um é igual ao início do mês do outro. E analisando o saldo, aqui como eu falei, houve um saldo positivo de 5. Então eu somo esse do mês. 170 mais 5 vai dar 175. Aqui em agosto, teve um saldo, ó, resolvida foi maior que recebidas, ou seja, teve um saldo negativo, vamos pensar assim, né? Porque eu diminuí a quantidade de reclamações. Então eu vou diminuir a quantidade de reclamações que eu tenho. Então se eu tinha 175, tira 20 vai dar 155. Aqui, por exemplo, eu tive um saldo negativo, ou seja, eu abati, né, esse saldo negativo, eu abati a quantidade de reclamações. Então, eu tenho aqui, vou tirar 25 reclamações de 155, vai dar 130. Então, já deu para entender a sistemática aqui, se eu montar nada de linguagem matemática. Mas se o aluno quisesse, né, tá treinando, tá estudando muito, ele poderia fazer o seguinte, ó, que o saldo final é igual ao saldo inicial menos as reclamações resolvidas, mais as reclamações recebidas. Vamos colocar assim? Vou colocar um Czinho aqui, ó, tá? Então, se você fizer isso, ó, é o que vai acontecer. Se a quantidade de reclamações resolvidas for maior que a de recebidas, eu vou retirar do saldo inicial. Se a quantidade de reclamações recebidas for maior que a resolvidas, eu vou somar no saldo inicial. É simples assim, é isso que está acontecendo. Então vamos analisar aqui na tabela maior, né? Acho que fica mais fácil. Então aqui, ó, já entendemos, né, que o final desse mês aqui, 130, vai ser o início de outubro, 130. E aí, para dar um saldo final de 100, concorda comigo que nós tiramos 30 daqui? Então, aqui o resolvidas tem que ser maior do que recebido em 30.
Então, 35 mais 30 vai dar 65, ó. Verifica 65 tira 35, sobra 30. Com 130, né? Ou seja, eu tiro 30 de 130, vai dar 100. Estou tentando fazer aqui por pensamento lógico mesmo, sem fazer continha, tá? Se você precisar fazer estrutura de continha, seria aquela equaçãozinha que eu montei. Vamos para a próxima. O final de outubro vai ser o início de novembro, né? 100. Vamos lá. Aqui a recebida é maior que a resolvida, ou seja, eu recebi mais do que eu resolvi. Então eu vou ter um saldo aí a mais de 5 reclamações. Somando as 100 reclamações que eu já tinha, vai dar no final 105 reclamações. Por fim, os 105 de novembro vai virar 105 de inicial de dezembro, porque o final de um é o início do outro. E aí, o final aqui, o saldo final de dezembro é 95, quer dizer que eu tirei 10 daqui. Quer dizer o quê? Que eu resolvi mais do que eu recebi. Então, quer dizer que recebida tem que ser 10 a menos que resolvida. Então, só pode ser 60, ó. 70, né? Menos 70 mais 60 vai dar menos 10. Tirando de 105 vai dar 95. Então, se você é o pensamento lógico, fica até mais fácil de resolver essa questão, tá? E aí, o que ele pediu? Ele pediu as resolvidas de outubro e as recebidas de dezembro. Essa comparação, ó. A diferença aqui é em 5 unidades. Então, ó, é maior em 10 unidades, é igual, é maior em 5 unidades, é menor em 5 unidades, é menor em 10 unidades. O aluno poderia ficar entre essas duas, né? Maior em 5 e menor em 5. É só ler agora o texto, ó. A quantidade de reclamações resolvidas em outubro comparada em dezembro. Então, outubro em relação a dezembro. Então, outubro tem 65 resolvidas e dezembro tem 60, ou seja, temos 5 a mais. Então, é maior em 5 unidades. Então, essa questão aqui, se você quisesse utilizar aquela equaçãozinha ali, você chegaria no mesmo resultado. Mas era muito mais simples entender a lógica da tabela, da construção dessa tabela e trabalhar com os valores. Caso você fazer uma continha ou outra, faria na lateral ali, mas nem isso foi preciso, tá? Então, uma questão bem legal, bem apresentada, bem escrita, tá? Tá aqui a nossa tabela, o entendimento dela. Acho que ficou bem explicadinho, mas qualquer coisa comenta aí que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Até uma próxima questão.